E aí, galera? Ó, começou, hein? Primeiro episódio do podcast Canteiro de Obras, hein? Quem diria? Vamos na fé agora que vai dar tudo certo aí, isso tá? aí. Super bacana. Engenheiro Iramar Santos, engenheiro civil. E a gente vai conduzir isso aqui junto com meu parceiro Rodolfo. Engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, gente boa pra caramba. E hoje a gente tem aqui o privilégio de ter um cara aqui espetacular, hein? Engenheiro civil Cícero Luiz, né? Rapaz, que honra, hein? Honra nossa, cara, de ter com você aqui com a certeza. gente, viu? A gente quer ouvir muito aí a sua experiência. 16 anos de experiência. 16 anos de experiência. E tem uma... Como engenheiro, tá? E tem, como engenheiro. Tem outros 6 como técnico de edificações. Que é importante, né? Às vezes a galera vem cru pra engenharia e aí trava sem ter noção do que vai fazer lá, do que vai encontrar lá, né? Isso, ajudou muito. Ajudou muito. Foi uma base fantástica. E você teve uma experiência boa também no exterior, né? Tive uma experiência boa no exterior, inclusive estou voltando daqui a pouco para lá novamente. Pô, bacana, show de bola. E show de bola. relembrando que a empresa dele tinha mais de 190 mil empregados direto, né? Isso em 2012, na altura de Na 2012. época que estava no auge da engenharia, né? É um bom momento da engenharia, eu costumo dizer que é muito cíclico, né? É senoide. Aquele momento foi um momento bom mesmo. Tá? E a gente tinha 190 mil pessoas diretas e a atuação era no Brasil e mais 23 países. Isso que eu ia te perguntar, não era só 190 no Brasil. Não, era nos países da atuação da empresa. Que bacana, hein? E eu trabalhava em Angola. Que bacana. Bacana. Legal, então quer dizer, o que não falta aí é assunto, né, cara? O nosso episódio hoje aqui é o episódio número 1, a gente é papo de engenheiros, né? Ou seja, vamos fazer um bate-papo de engenheiro, mas uma conversa leve. Né? A gente não vai ficar aqui falando de física e matemática, que tem muita gente que odeia isso aí, né? Não, tem que fazer parte da gente, velho. Não pode... faz parte do nosso dia a dia, mas tem nós. gente que... eu tenho uma experiência interessante que na época da minha graduação, tinha um colega que começou com a gente no primeiro semestre e, ele foi se arrastando, né? Aí no segundo semestre, reencontra a turma e tal, e o cara não aparece. A gente ficou preocupado. Pô, cadê o cara? Aí a gente descobriu que ele mudou pro curso de arquitetura. Aí ele apareceu na sala e falou, agora tá legal, viu? Deixa eu dar uma curiosidade. A pessoa que me recontratou agora, estudou comigo, formou-se comigo como técnico de edificações, formou-se comigo como engenheiro civil, mas ele passou em 5 semestres fazendo cálculo 1. Cálculo 1. E agora ele tá me contratando. Olha que legal. É foda. Ele vai ser meu líder. Pô, que bacana, hein? Ele chegou no final do curso, entendeu? Cara, isso às vezes, o pessoal sempre fala, né? Tomar bomba na faculdade não é legal. Mas às vezes é legal. Você volta a rever a matéria, rever com outros olhos em outro momento. E aí você aprende, né, Sem cara? dúvida. Isso daí fortalece. Eu acho que ajuda bastante, né? E não é a faculdade que vai fazer o profissional. É justamente do lado de fora, né? Essa daí É a a faculdade tem uma parcela, viu, Rodolfo? Costumo dizer que tem uma parcela boa. Mas não necessariamente o mais inteligente é o que dá melhor na área de trabalho. Isso não é regra, não é regra. Lá na minha faculdade, a maioria, que os piores alunos são os que estão melhor empregados. Sério. É sério. O mercado Vou tem dizer disso, mais, né? Do tempo que a gente passa estudando, a gente usa 20% no mercado de trabalho. É 80% verdade. é relacionamento. É relacionamento, é experiência, é o conhecimento empírico, né? É o conhecimento isso aí. empírico. É isso, meus amigos. Vamos lá. Legal, show de bola, cara. A gente vai fazer um bate-papo bacana aqui hoje, tranquilo, leve, tá? A gente queria agradecer aqui os apoiadores. Isso aí, é a Like, isso aí. que cuida da nossa arte. Tem o John, que tem a empresa dele, que faz a parte de gravação. Aqui a Lock Studio, que é onde a gente tá Não gravando. esquece da Gold Transportes, hein? Da Gold Valeu, Transportes, que Gold. tá aqui fazendo a nossa... alegria. Nossa alegria aqui, Nossa com esse manjar amarelo, né? Que não pode dizer o que é que tem aqui dentro. Cara, vamos começar o seguinte. Eu sempre perguntava isso para meus alunos, né? Por que engenharia? O que te levou a escolher a engenharia? A pergunta é pra mim, é? Pra você, cara. Não, hoje Já você vai está pra- aqui no meio, você que é o que tá na fogueira, meu amigo. Boa pergunta. Vamos lá. Rapaz, por que eu escolhi engenharia? Eu fui por eliminação. Eu sempre, desde criança, acho que com 6, 7 anos, 8 anos, eu era fascinado por matemática, velho. Legal. Inclusive, na vida adulta, também dou aula de matemática, né? Bacana. E aí, eu era um aficionado por número.
Então, desde muito cedo, sempre gostei muito de matemática e física. Então, é natural você se encaminhar para a área de exatas. E dentro da área de exatas, eu olhei, espera aí, o que é que dá dinheiro aqui? Essa é a doce ilusão. A doce ilusão. Não, mas é verdade. Então, eu sempre fui um cara muito metódico, enfim. Então, biologia, ou a área de saúde... Nunca te agradou? Nunca foi meu perfil, então era a primeira coisa que eu eliminei. E a área de humanas também veio como uma consequência por ser um cara que gosta muito de matemática e física. Legal. E eu gostava muito de prédio, velho. Achava massa o cara tá ali em cima comandando aquele negócio. Pronto. Então, pra mim, a engenharia surgiu Isso é bacana. cedo. Com 14 anos eu fui pra escola técnica, até então Escola Técnica Federal, que é o IFPB. E aí fiz edificações. Legal. Aos 19 anos eu já estava formado como técnico e trabalhando como técnico. Mas não tinha ninguém na família de obra? Ninguém. Você foi lá. Foi realmente... Era uma paixão que tinha dentro de você. Foi instintivo. Eu não tinha uma segunda opção. Entendi. Porque eu realmente sinto que eu nasci para ser engenheiro civil. E aí eu sou, graças a Deus, muito realizado profissionalmente. Que bacana, cara. De Que legal. verdade. E aí, o técnico de edificações, ele só veio me embasar. E uma sequência disso é o curso superior, né? Que é a engenharia civil. Então, fiz uma boa faculdade. Eu me formei aqui na UFPB em João Pessoa. Legal. E... Você já entrou na universidade com uma bagagem de técnico, não entrou cru, né? Não chegou na engenharia paraquedas. E eu trabalhava. E você já atuava na área. Trabalhava como técnico e estudava engenharia. Coitado, meu Deus do céu, foi 5 anos. Cara, mas a maioria é isso, né? A maioria é isso. Eu vou dizer a você, graças a Deus eu passei por isso. Porque isso aí. Foi o que realmente me deu muita base. Te dá uma bagagem legal pra E aí quando eu saí da faculdade em 2006, fiz de 2000 a 2006, teve um intercâmbio no meio. Daqui a pouco a gente deve falar sobre isso. Sim. Eu estava já no mercado de trabalho envolvido, então não foi, para mim, eu posso dizer que eu sou um caso que deu certo. Para mim não foi difícil me inserir. Entendi. Você saiu da faculdade e entrou no mercado de trabalho sem dificuldades. Antes de estar formado. E você vê que hoje uma das grandes queixas dos estudantes de engenharia é não consegue nem estágio, né? O pessoal não consegue nem estágio. Reclamam, né? Mas não procuram. Porque também a gente tá num momento também, num momento que nem você falar, que você já falou antes, a gente tá na senoide, né? A gente tá agora num momento de baixa. Então assim, tá difícil de você arranjar estágio, né? Tá difícil de você arranjar emprego. Antigamente não, eu lembro que quando eu tava para me formar, o pessoal da Civil era se pescado, formando, não, era assim, ó, ou... tinha 30, aí tinha 3 que tava faltando algum trampo. Aí o cara dizia assim, vocês 3, vem pra cá que eu vou levar vocês pra cá. Rodolfo, essas falas se repetem. Eu tenho 10 anos ou 12 anos mais velho que você. Então, quando essa fala aí, eu já ouvi outras pessoas, quando eu tinha 20 anos, falaram a mesma fala. Não, porque antigamente... Ou seja, desde cíclico, que o mundo é mundo, isso sempre cíclico, foi assim. Vai acontecer e não vai deixar de ser assim. Vai ter gente que vai falar, daqui a pouco vai chegar... Não, antigamente em 2021 era muito difícil, era muito bom, não sei. É o tempo de cada um. Sempre vai ter um momento de bonança e um momento de vacas magras, né? Mercado, normal né, isso. Respondendo só a você aí, Iramar, então, o que me fez escolher, pra mim, foi instinto. Instinto, né? Não, que legal, não teve outra coisa. legal. Isso é bacana. Realmente... quando você olha pro lado e não sabe o que... Se tem outra coisa pra fazer, você diz assim, porra, é isso aí que eu quero. Eu comecei, sei lá, a galera fala, eu comecei turismo, aí fui pra engenharia civil, depois mudei pra engenharia elétrica. Eu costumo dizer que eu sou um cara muito abençoado, porque por ter essa decisão muito cedo. Eu com 16 anos eu disse, não, eu vou ser engenheiro civil e fui. Que legal. Legal. E é isso, né? Quer dizer, desde cedo você olhava a edificação lá e falava, eu quero construir aquilo, né, cara? Minha mãe no carro e ela dizia, vou ser engenheiro civil, mãe, não se preocupe não, você vai ver. Que legal. Eu eu acho fascinante isso. Aconteceu. Eu acho isso aí fascinante. Você começa ali, você vê aquele terreno sem nada, você vai lá e põe um prédio ali, né, cara? Aí a outra brincadeira que eu falo muito e aí às vezes isso retorna, né, sem você querer. Rapaz, é Deus no céu e engenheiro na terra. Me perdoe as outras profissões. Vocês estão aí. Mas eu falo muito. Eu costumo dizer que toda família precisa ter um advogado para resolver todos os problemas jurídicos, né?
um médico para resolver as questões de saúde e um engenheiro para resolver todos os outros problemas. Todos os outros. Porque impressionante, todos os outros, né, demais. É porque a nossa cabeça ela é de resolver. É tipo, a nossa cabeça tem a parte de raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico. Se você vê, é tudo, a gente pensa na lógica. Toda vez que eu vou conversar com alguém, mesmo que seja de outra área, a minha esposa é da parte de saúde, eu falo com ela. Tudo que ela vai falando, eu vou pensando na parte lógica do negócio, eu vou pensando ali, aí eu faço, entendi. Ela faz, pô, tu entende de tudo, bicho. Eu disse, porque eu vou pensando na lógica da coisa. Né? Porque isso daqui, junta com isso daqui, eu disse, então beleza, eu vou pensando na parte lógica e tudo a gente consegue resolver, né? Ou resolver ou conversar, né? Diz que esse é o único defeito do engenheiro, né? Se envolver em qualquer assunto. Isso. Né? Porque qualquer assunto a gente consegue ouvir e raciocinar. E no final você ainda dá algumas dicas. Dá um pitaco ali que dá. Algumas dicas. É verdade. Você vai conversar com um advogado, você entende ali o conceito, você vai pensar sempre no conceito, na lógica das coisas, e você consegue conversar. Nem sempre os outros conseguem entrar no seu assunto, né? No seu assunto, mas você consegue entrar no assunto de todo mundo. Ô Cícero, fala aí, você já falou que quando entrou na faculdade já tinha o técnico, isso fez uma diferença gigante, né? Porque você não entra lá de paraquedas, não cai de paraquedas na faculdade. E depois de formado, cara, você entrou no mercado de trabalho, e aí? Como é que foi? Susto. Né? E o susto quando você entra no mercado de trabalho? Só deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando você se formou, você achou que ia ganhar o piso, o teto já? Ou você pensou que não? Achava não, tinha certeza. Tinha certeza, né? E conseguiu? Consegui. Legal, então, legal, bom, porque eu até hoje, eu saí, eu disse assim, eu vou ganhar o piso. Não. E até hoje eu não consegui. Isso é outro... Como é que eu posso dizer? É outro mantra, né? Que infelizmente por mal, né? Porque olha só, o nosso mercado de trabalho aqui na cidade de João Pessoa, né? É um mercado que é muito restritivo ao mercado imobiliário. Isso. Então, né? Mas existem outras empresas, eu trabalhei em empresas que trabalham com licitação pública que oferece. Então, às vezes não a procura das empresas que paguem correto. Uhum. Tem que pagar o piso, não é um luxo não, velho. É lei. Isso tá lá tem que se cumprir e acabou. Tá lá no CREA. Isso tá lá no CREA. Foda-se que vai achando ruim. Mas a gente sabe que o mercado não é assim. Na prática não é assim. Então, no meu caso, respondendo como é que eu fui. Eu entrei na UFPB no ano 2000.2. E aí em 2004 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico. E fui para Portugal. Então, legal. Morei um ano em Portugal, estudei um ano de engenharia lá. Retornei para João Pessoa, me formei e logo em seguida fui para Angola. E aí, um ano depois, né, da chegada de Portugal. Então eu fiquei ali, tive que trancar meu curso por conta do intercâmbio. Mas eu sempre ia atrás disso, procurar empresas que procurem, que saibam valorizar o profissional e respeitem a lei que é pagar o piso. Agora, tem que ter orçamento para isso. E você tem que ter responsabilidade também, né? Porque às vezes você quer ganhar uma coisa, mas você não tem responsabilidade. Isso, então o momento, né? Por isso que a gente é júnior, sênior, pleno e tal, né? E trainee também, dependendo da empresa. Então aí o que aconteceu? Então eu queria ganhar o piso, lógico. Poxa, o piso, sempre um engenheiro ganha no mínimo 10 mil reais. Isso é um bom salário para quem inicia. A pessoa que está com 20 e poucos anos sem um pinto para dar de comer ainda, né? Então, e o que é que eu fiz? Eu procurei um programa de trainee numa grande empresa. Legal. Então eu entrei num trainee. É a lógica da carreira, né? Então, eu entrei num trainee por já respirar o mercado de trabalho muito durante a faculdade toda. Eu procurei um trainee de uma grande empresa, uma empresa multinacional, e tive a sorte de entrar pelo processo de trainee e também tive a bênção de ser indicado. Que legal. Fui indicado, olha, aquele cara ali resolve esse caso. Eu já estava no processo de trainee na empresa, já aprovando, faltava 3 etapas e essas 3 eu passei. Puxa esse rapaz. Pronto. E assim eu entrei no mercado de trabalho, não ganhando piso, ganhando até mais. Que bacana. Por quê? Porque eu fui pro exterior. Entendi. Então, mas no Brasil, essa empresa paga o piso. Entendi. Onde for. Porque é regra dela. Não, é regra dela. E também, poxa, também a gente tem que entender que empresa pequena.
Não tem condições. O orçamento é difícil. Como que uma empresa... Fica naquela de... É o que eu já falei para Iramar. Sempre é caro para a empresa ter um profissional e sempre o profissional acredita que está ganhando pouco, entendeu? É sempre essa balança. É pesado para a empresa. Porque você tem um custo numa pessoa, é muito caro, pô. Entendeu? E principalmente o profissional qualificado, da engenharia, no início, é difícil você não querer ganhar. Poxa, você vai querer se formar, você... Enfim, você escolheu aquele curso, né? Fala, é isso que eu quero, estou formado. Você vai aceitar ganhar menos? Não pode. Agora, o mercado permite que você tenha empresas por aí, uma empresa faturando 180 mil reais por mês, não tem condições de ter um engenheiro. Né? O grande... Eu costumo falar com quem está por perto de mim, rapaz, o negócio é não se prostituir. Exatamente. Esse é o problema. Porque quando você vê que o cara tá querendo me massacrar e você tá na necessidade daquele emprego, né? Fica naquela, poxa, eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar, porque tem conta para pagar, se sujeita, mesmo o cara tendo condição, a empresa dele tem condição de pagar o piso, mas ele não paga porque tá vendo a necessidade do cara. Aí, ó, você sabe o que muitos fazem, inclusive empresas grandes fazem isso, não contratam o cara como engenheiro. Contratam um cara como analista. Analista. Inclusive concursos públicos fazem isso, né? Abre vaga de analista. Aí o cara é engenheiro, já tem um conhecimento bacana, entra lá na vaga de analista, aí fala, o carinha ali, ele tem formação de engenheiro, vamos pôr ele para fazer um projeto. Aí onde começam os problemas nas obras públicas, né? E até contrato público, né? Principalmente. O cara é engenheiro formado, mas ele não está ali como engenheiro, aí ele não pode emitir RT, né, do que ele faz. Porque ele não está contratado ele não tá lá como ele não foi contratado como engenheiro, foi contratado como analista, né? Como é que ele vai emitir RT? Não pode. Aí eles vão lá, mas não, faz aí de qualquer jeito aí o projeto básico, que é para eu não perder a verba. E aí joga no mercado uma licitação toda atrapalhada que só gera aborrecimento. Então é isso, Iramar. Então a minha carreira começou assim, eu passei num processo de trainee numa grande empresa, e aí eu fui, digamos, catapultado, né? Eu saí daqui, fui para Salvador e... Logo Salvador depois, pro mundo. E aí eu morei em Luanda 8 anos da minha vida. Isso que eu ia te falar, essa tua experiência no exterior, você passou por onde? E quais eram as obras que você fazia lá? Então, boa pergunta. Como engenheiro, só foi Luanda, tá? Foi na Angola. E eu cheguei como obra de infraestrutura, obra de drenagem, pavimentação, asfáltica, meio fio, tinha demanda lá. O país estava precisando de infraestrutura. Canteiro de obra. Lá é um canteiro de obra. Igual o Brasil, né? Lá é um canteiro de obra. E aí, os 2 primeiros anos eu era literalmente pro trainee, ele fica... tá ali vivenciando, várias áreas. Aprendendo. Então eu sempre tive essa minha veia de orçamento e planejamento e acompanhamento de custo por conta do técnico. Eu era cadista quando eu era técnico de edificações e orçava aquele projeto. Legal. Então meu perfil sempre foi mais de ver, apoiar a quem vai executar, não de executar. Você estava ali como engenheiro assistente. Então, mas no início eu fui produção também. Então, eu posso dizer que desses 16 anos eu vivi 6 anos como produção e os outros 10 anos eu tô... pra gestão. A parte de gestão de obras. Legal. E aí que é onde é o meu forte. Que é onde eu gosto, onde eu vejo os números. Aquela história da matemática, lá da criança, não sei o que, a fascinação de ver um projeto, ver os números de resultado de obra, não sei o que, tal. Me deixa... Esse é o segredo do engenheiro, né? O engenheiro completo é aquele cara que já pisou na obra, né? Entende porque como é o processo, né? Dali que você vira o gestor, Exatamente. Né? É a tua experiência em campo que vai fazer de você... Exato. Se você não pisar no canteiro, você não vai chegar na gestão. Aí você é o engenheiro que não sabe de obra. Você não sabe o problema ali. Vou dar um exemplo. Tinha muitos momentos que a gente precisava comprar algum insumo, estava em obra, que estava a composição estava ali e tal, e o cara, às vezes, traduzia aquele índice de composição, vezes quantidade, tal, para trazer, para fazer a compra, ligar para o suprimento. Você, quando está só em produção, você entende, logicamente. Mas você vendo a produção e depois vindo para a parte de gestão. Para a parte, né, teórica, digamos assim. É mais fácil, Rapaz, você afere aquele índice com muito mais feeling, você tem mais sentimento. Por exemplo,
Um pedreiro faz 1 metro quadrado de pintura, ou, desculpa, um pintor faz 1 metro quadrado de pintura em meia hora. Vou aferir esse índice. Aí você vai pra produção, meu irmão, pinta aí esse negócio pra gente ver. E aí você, na produção, você vê se aquele índice tá ok. Né? Então essa coisa de tá no... olhar a obra sendo feita, como vai ser feita, e depois vê-la exatamente, e voltar e retroalimentar esses dados... Pronto, pra mim foi meu mundo. Foi onde eu me encontrei. Precisa aplicar isso até daí, planejamento, né? Precisa aplicar isso também. Aí na Sinap, né? Isso. Porque a Sinap fala que o cara vai pintar a parede lá em 15 segundos. Exato. Então eu nas minhas obras que eu passei, eu tenho meus próprios índices. Legal. Então quando eu vou para uma licitação ou o que for, a gente vamos fazer essa obra, dá certo, aí poxa, vamos orçar. Aí eu pegava, não pegava índices de TCPO, ou de Sinap, ou de Cicro, ou de Orsi, ou o que for. Pegava, você conhecia da prática. Conhecia da prática. E é o certo, né? Você tem a prática para trazer. Não esse pessoal que traz essa coisa teórica, coloca na Sinap e acha que é assim, vai servir assim. Não dá, só dá pau. Né? E aí você tava lá fazendo obra de infra e... Nos 2 anos. 2 anos. Aí depois, mercado imobiliário. Aí a partir do 3º ano, aí foi quando eu vim para isso lá. Isso lá. Tá. Mercado imobiliário lá, em Angola. E aí era obras residenciais, prédios de escritórios, condomínio fechado. Teve um condomínio que a gente fez que eram 100 casas, cada casa tinha 500 metros quadrados. Caramba! 11 que movimenta a economia de Angola? Petróleo, né? Petróleo. Inclusive eu estou indo para uma obra agora de refinaria de petróleo. Petrolífera. Legal. Então, então tem dinheiro, né? Tem dinheiro. É um país tem bastante recurso lá, viu? Legal. A gente tem essa visão de África, não, nada. Nada. Mas ele é global também, né? Não é só o Brasil que está lá, né? Você tem outros países que também estão lá, né? A gente tem a presença muito forte de China lá. China está em todo lugar, forte demais, a China está lá. Aí tem outras nacionalidades, as nacionalidades árabes, né? Então tem muito israelense, enfim, tem uma gama forte lá. A gente convive com muita gente lá, português em massa. Português, né? Pois fala português, né? Português, na Angola. Portugal. Então aí como tá ali, é mais fácil do brasileiro e do português entrar lá, né? Então assim começou a minha carreira. Eu passei 8 anos lá, então eu entrei no processo de trainee, os 2 primeiros anos eu vivi infraestrutura, depois eu vim para a parte imobiliária, mas eu já vim para a parte imobiliária orçar a obra. Planejar e orçar. Tá. Mas já com a equipe. E aí, depois de orçar e planejar, vamos lá, produção, o pessoal da produção, agora vamos ver se os meus números estão corretos. O meu planejamento reflete, em campo. Tinha o momento de executar, vamos pegar os índices ali, me retroalimentava, e a gente tinha um número mais aferido para ir para uma próxima. Então, assim, ganha esse dinheiro. Exatamente, com planejamento, né? Infelizmente a gente vive num país onde planejamento é visto como segundo plano, né? Isso é coisa de Brasil, viu? Mas é Brasil. Mas se você for ver, primeiro começa-se a obra, depois faz o projeto, para depois saber se vai dar certo. Aqui no Brasil é assim. E quando é pública, então, né? Obra pública, eles primeiro garantem a verba, fazem qualquer coisa para garantir a verba, depois faz um projeto lá de qualquer jeito e fala, não, segura a verba pra gente aí. Aí licita. Aí licita. A verba no quanto eu tenho de repasse? Quanto eu tenho de repasse? 100 mil. Beleza, então vamos fazer uma obra de 100 mil. Vamos fazer uma obra de 100 mil. E não há necessidade. Primeiro faz a obra, depois faz o projeto. Vamos começar. Quando é que você quer? Segunda-feira, vai. Mobiliza lá o pessoal. Começa a quebrar aí. Depois eu vou fazer o projeto. Os problemas vão aparecer. Vou falar uma coisa aqui que possa ser até caso polêmica, viu? Mas vamos lá. A gente tem muito problema de superfaturado. Cara, mas em cá é muito. Será que é superfaturada? Eu costumo dizer não. São obras mal orçadas. Mal orçadas. E muito mal orçadas, né? E possa ser que não seja mal orçada, porque é a que você falou. Fazer com que a verba caiba dentro do projeto. Você sabe que vai ter um momento que poxa, eu preciso fazer aquele serviço. Então, orçamento não, eu vou gastar mais com aquele concreto. Exatamente. Aí vem aditivo, não sei o que. Aí vem a história do superfaturado.
do superfaturamento. Porque acha que o aditivo está aumentando o preço da obra, mas não. O planejamento... O orçamento foi errado. O planejamento não fez direito. O projeto básico não atuou direito. Então aí você pode dar polêmica. Já tive discussões, cara, mas isso não. Isso, cara, a gente está calejado com esse tipo de coisa. Pegar a obra aí, o Rodolfo sofre direto com essas planilhas de obra pública, cara. Os caras licitam, depois a gente tem que ficar corrigindo o projeto, corrigindo planilha. Isso aí é uma tortura. E às vezes o cara nunca pisou no pé numa obra. Entendeu? Ele não sabe. Eu costumo dizer o seguinte, cara. Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? O cara é formado lá na engenharia, saiu da faculdade, foi lá pro órgão público e vai falar, eu sou engenheiro, eu faço. Então lá, se o cara trabalha em um órgão que não tem relação com engenharia, ele é rei, ele é engenheiro, né? Então eu faço o meu projeto, é espetacular. Aí lança o projeto na licitação, você começa a fazer obra, só dá problema. Aí você vai falar... É um assunto delicado. Superfaturamento de obras é delicado. Eu já vi casos de que foram erros de orçamento que aconteceu o pleito e precisava se fazer, porque senão a edificação não andava. Não anda a obra, não tem pior, sai mais caro, né? Vai parar a obra porque deu erro. Mas pra massa, pro público que tá ali fora, o leigo, ele não vai enxergar como um mau orçamento nunca. Isso é pra nós. Então pra gente chegar nesse nível de dizer assim, olha... Não é superfaturamento. Eita, danado. Superfaturamento. Por que tá travando, hein? Bebe mais um gole aí desse líquido superfaturamento de obra, não. É orçamento errado. E agora eu preciso aditivar. Exatamente. Ou aditar para poder eu ter a edificação rodando. Cara, e eu vou te falar. Então... Isso daí é uma situação que envolve questões técnicas e legais. É estrutural. O CREA permite, né? Tem uma resolução do CREA que permite tem correções. Tem mais? Tem. Por favor, pode pegar aqui. Pode ele permite pra gente umas correções de até 10%. Tá? Sim. Até 10% não considera como sendo erro, né? Considera como adequação de projeto, isso aí é tranquilo. Aí você vai para a lei. A lei de licitações permite aditivos da ordem ali de até 25% em obras novas. Que vamos admitir que seja margem de erro? Digamos que seja margem de erro. Mal alçado, aí com base nisso, o projeto básico que deveria ser completo, show de bola, vem todo falho. Superfaturamento. Vem todo... Viu que era? Não viu que era? Agora foi, molhou. Engasgou? Só precisava molhar, né? Só precisava molhar. Sem lubrificação, né? Deixa eu te perguntar. Mas esse tema é polêmico. Deixa eu te perguntar. E a sua expectativa de hoje para as pessoas que estão ou estudando ou tá começando no mercado de trabalho? Qual é a sua visão? Que você já tem um tempo, você já vê que é cíclico. Qual é a sua ideia de quem está se formando agora, ou do mercado? Quem se formar agora vai pegar um mau momento. É fato. Nós estamos vivendo um mau momento, inclusive, de... Uma baixa, né? De Brasil, né? Como um todo. A gente vê que a dificuldade com obras é forte. Então, costumo dizer que ele pode se decepcionar com o mercado. Porque a visão é curta. E dizer assim, não, a gente enxerga já melhoria no mercado imobiliário. A gente já sabe que... Tá começando a aquecer. Dando um exemplo, tá? Do mercado imobiliário. Mas a gente já consegue ver novas obras... O que eu posso dizer é só, que não é hora de dizer assim, eita, não era engenharia que eu queria. Então, o momento não é bom, mas não é ruim. Não é ruim, até porque... Já foi ruim, meu. A gente passou essa última crise agora de 15... Quem se formou em 15, Deus nos acuda. Até hoje, né? Deus nos acuda quem se formou em 15. Com certeza ia botar o diploma no lixo. É que a vantagem da engenharia é que não necessariamente você precisa ir para obra. Né? A engenharia te forma para outras necessidades, qualquer outra necessidade. Você tem mercado financeiro, né? Que adora engenheiro, né? Banco adora engenheiro, né? E o engenheiro ele vai gerir qualquer empresa, qualquer tipo de empresa. Aí os grandes CEOs, né? Engenheiros tem uma visão diferenciada. Exato. Rodolfo, diga para as pessoas, não é hora de dizer assim, engenharia não dá certo. Dá. Eu posso dizer, dá certo sim. O momento agora já foi pior, nós estamos saindo do pior. Tá começando a sair do pior, né? Eu tô numa parte estável ainda, vamos dizer, de 0 a 10 eu tô ali no 7, né? Tá bom. Tá na média. Tá bom, não tá baixo, mas também não tá excelente. Mais ponto. Vamos lá, vamos um 7. E que daqui a pouco a gente vai viver até o 10 de novo. Tenho certeza disso. Quem vive no 7 e não desiste, chega no 10. Exato. Então, não é hora de dizer assim, não vou desistir da engenharia. Não. Então, eu posso dizer, respondendo a sua pergunta agora mais objetivamente,
Não é hora de dizer assim, não vou ficar com a engenharia mais. Entender. É uma hora de você falar, cara, aproveita, é o momento. Aproveita para se especializar, né? Faz um curso de especialização, alguma coisa. Porque quem está vivendo no 7 e se especializar, quando chegar no 10, ele vai estar preparado. Capacitado. Porque quando cair de novo, a gente vai viver um momento ruim de novo daqui a pouco. Quando vai ser isso? Aí, só Deus sabe. Só a providência divina para nos responder. Eu tenho uma grande expectativa. Vai acontecer. Eu tenho uma grande expectativa que a gente está numa fase aí que o governo, inclusive, fala muito isso, né? Estamos terminando as obras paradas, né? Exato. E de fato, várias obras aí foram concluídas. A gente viu agora eles fazendo propaganda da transposição do Rio São Francisco, né? Inclusive, eu estive lá recentemente no São Francisco. Mesmo com essa transposição, o rio nunca esteve tão cheio quanto está agora. Pois é, tá caindo chuva. Eu estava vendo em São Paulo, na região da Cantareira. Cantareira, isso. E tem um dos maiores complexos de reservatório. Essas águas estão caindo, estão vindo aqui para o Rio Grande do Norte. O rio Xingó, a usina ali de Xingó, está com as comportas abertas, né? Por conta do volume do rio São Francisco. Então é isso. Subiu. Respondendo você aí. Entender. Legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Uma coisa que a gente sempre pensa aqui é que a faculdade não nos capacita para o mercado. Qual foi a experiência que você já viu aí que na prática que você precisou... Já não vi isso na faculdade, não me ensinaram tipo isso. Assim, eita, se na faculdade tivesse ensinado isso, desde a faculdade, hoje eu estaria melhor com essa experiência. Então, de fato, a faculdade, ela prepara pouco a gente para o mercado de trabalho. Ela posso dizer que ela costuma preparar a pessoa para o meio acadêmico mesmo, né? Pensar em você ser professor, ou então ser um mestre que vai estudar ali algo, né? Laboratórios, enfim. Mas um assunto que eu costumo tratar muito é sobre acervo técnico. Acervo técnico, principalmente aqui no Brasil. Eu mesmo não tive nenhuma aula nada de como fazer um acervo. Como fazer um RT, por exemplo. Como se elabora um RT. O que colocar nela. É verdade. A quem a gente tem que ir atrás para poder buscar essas informações. Não tive só o mercado de trabalho. E apanhando, e apanha. E olha, eu tenho 16 anos de formação. E eu só vim conseguir dizer assim, hoje eu faço um RT direito. Depois de 10 anos. Porque a pancada do dia a dia, da necessidade de você ter, fez com que a gente aprendesse, né? Eu não creio que isso seja possível ser colocado como uma disciplina, mas eu imagino que o CREA devia atuar nisso, né? Devia entrar na universidade. Para mim deveria ser uma disciplina. Você entendeu? Ele devia entrar na universidade. Um assunto dentro de uma cadeira. Isso, tudo bem. Uma cadeira sobre o engenheiro no mercado de trabalho. E lá ter a abordagem sobre o CREA, sobre o conselho. Poxa, eu não posso atuar, eu não posso ser um profissional... na maioria dos casos, naturalmente, sem ter a legalização do registro. Exatamente. Você não pode nem atuar, é ilegal, né? Você mesmo sendo formado, se você atuar sem emissão da RT, você está cometendo exercício ilegal da profissão. Você, Cero, agora vamos lá. Esse é o assunto. Nem todo mundo, vamos dizer que tem a gente que não sabe o que é um ART. O que é que você acredita que seja ART para o pessoal? Desculpa, Rodolfo. Vamos lá. A RT, inclusive, não, bacana. Por quê? Eu já tive cliente que chegou pra mim assim, ô Iramar, e essa arte aqui, o que é? Não, então eu já tive, porque né? tem a gente que é do meio e a gente entende. A gente entende, mas vamos lá. Quem não é... Se você chegar pra uma pessoa e dizer assim, um RT, você vai me pagar aqui R$220, mais ou menos. 233. 233 aqui. A pessoa, pra que isso? Pra que essa arte, né? Exatamente. Pra que essa arte? É artigo? É o que isso daqui? Você entendeu? Qual é a necessidade? O que é, entendeu? Tá, entendi. Tenta explicar aí pra gente. Vou explicar. Quando você, a partir do momento que você se responsabiliza por um projeto, ou o que for, por um orçamento, existe emissão de RT até de orçamento, tá? Não é orçamento, eu já emiti RT de orçamento. É obrigatório, legal, tá no caderno de obras do TCU. Exatamente. E tem uma lei, tem uma resolução do CONFER e uma lei sobre isso. RT para orçar, para você dizer aqui aquele número, para não acontecer o superfaturamento, por exemplo. Você é um profissional capacitado que diz assim, aquela obra vai custar, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? R$5 milhões.
e realmente dar 5 milhões de reais com todos os estudos que ela faça. Então eu assumo responsabilidade sobre aquilo através de um RT mostrando o orçamento. Entendeu? É isso aí. E dá a sua responsabilidade se mostrando que realmente é isso, né? Exato. E você sabe quanto porcentagem ali você pode estourar ali, 5%, 3% que é viável em cima do orçamento? Poxa, costumo dizer que é contingência técnica, né? O pessoal costuma falar, né? Eu já ouvi bastante isso, principalmente na faculdade. Vamos fazer 10% de reserva técnica? Aí eu sempre pergunto para eles assim, você está fazendo uma obra de R$1 milhão. Quanto que dá 10%? 100 mil reais. De onde você acha que vai sair isso? Se nós engenheiros fomos treinados para sermos precisos, né, e eficientes. Então, em torno da precisão, né? A gente vai, então, se você estiver trabalhando com essa margem de 10% aí, cara, desculpa, não precisa de engenheiro, o pedreiro faz para você, entendeu? A gente não pode, a gente tem que trabalhar o mais próximo possível da realidade, né? Tá, nos meus orçamentos eu uso no máximo 2%. 2%. Que é totalmente plausível, né? De margem de erro, né? Sim. Para mais ou para menos, tá? E aí, essa questão da RT, se você for pensar para mais, 2%. Não tá viável, não. Tá longe disso. E isso a gente já coloca em orçamento também. Entendi. A RT é a anotação de responsabilidade técnica, né? Isso. Nenhuma atividade de engenharia pode ser executada sem RT. Nenhuma. Isso, qualquer exatamente. atividade que você executar sem RT, inclusive isso fala no caderno de obras do TCU, ela perde a legalidade. Ela nem tem função legal nem técnica. E até como você estava falando, Cícero, nos orçamentos, na sua planilha de orçamento, lá embaixo tem que constar o seu nome, a sua formação, né, a sua titulação, seu registro, o seu registro no CREA, o número da RT que você elaborou para fazer, porque se isso não acontecer, a tua planilha está invalidada. Ela é invalidada. Inclusive, existe na lei lá o inciso 9º do artigo 6º, na 866, que diz que se essas informações não estiverem no estudo do projeto básico, ele está invalidado, ele não tem função legal, né? Perfeito. Então, essa questão da RT é extremamente importante. Isso aí é assunto para muitas horas. Eu vou dizer a vocês vão fazer outros podcasts aqui, vão me convidar de novo para vir falar sobre orçamento e falar sobre acervo técnico. É um assunto que eu quero que vocês realmente... É um pedido já que eu estou fazendo, que eu quero não, é muito forte, né? Eu quero... Só até tomar uma cerveja aqui. Toma aí. O lance do acervo é importante. Isso é outra coisa, né? Você vê, nós entramos na RT, que a faculdade não ensina, e agora nós entramos numa coisa mais importante ainda, que é o acervo técnico. Então, para as pessoas que estão assistindo a gente aí, o que é um RT, e respondendo a sua pergunta, como o Iramar falou, é a anotação de responsabilidade técnica. E você, como profissional legal, para aquele tipo de serviço, tem que emitir... Para qualquer coisa que você for fazer qualquer coisa. Uma troca de uma peça de cerâmica, existe a RT de manutenção. Exatamente. Então, para os futuros formandos aí, o pessoal que está começando aí na área, ou até para os clientes, que para entender o que é isso. Então, exigir que a empresa faça um RT. Então, que tenha, né? Que tenha e que emita. Isso é segurança para a gente, inclusive. O cliente, ele vai estar com aquilo... Vou fazer um comparativo, tá? Eu costumo fazer um comparativo com o médico. O médico, quando a gente vai fazer uma consulta de saúde, e ele não receita um remédio, pronto. E aí no final tá lá. Carimbo dele, CRM, não sei o que, pronto. Exatamente. Fazendo uma analogia a nós como vamos fazer uma obra, o cliente tá lá esperando, ó aqui, meu amigo. A nossa receita é a RT. Exatamente. Então, você tem que entregar para o seu cliente que você está se responsabilizando tecnicamente sobre aquilo. E que, se acontecer algum problema, é você que responde. Exatamente. É igual se qualquer médico assinar e carimbar e for alguma coisa errada, ele vai responder. É a mesma coisa da RT. A gente responde. Só que nem todos os clientes entendem isso e nem todas as pessoas também não conseguem, não fazem isso daí. Aí é ruim para o profissional porque ele não mostra isso daí e, consequentemente, a RT viraria o acervo técnico. Cabe a nós influenciá-los. Exatamente. Então, a partir de agora... Ele não vai não executem obras sem RT, pelo amor de Deus, e não contratem, gente. Se a empresa não tiver... Inclusive, outra coisa, a empresa também precisa estar inscrita no CREA. Não contrata, se não tiver, você vai ter aborrecimento. Esses dias eu fui convidado aí chamado para prestar consultoria para uma senhora.
Porque contratou uma empresa e a empresa não tinha inscrição no CREA, não tinha engenheiro responsável, e aí gera-se prejuízo e mais prejuízo, mais aborrecimento. Isso acaba voltando ruim pra gente. Porque, poxa, depois que... vou contratar o mais barato. É justamente onde o barato sai caro. Barato sai caro. E é comum falar isso, né? Mas você vê que realmente é. Às vezes eu fui visitar uma cliente e ela disse que uma amiga dela contratou uma empresa, era até empresa, não sei se tinha engenheiro, que ele foi comprar um piso Porto Belo. É um piso caro e usou AC1 pra dentro do banheiro. Olha isso. Só colaram de um lado. Ela perdeu todo o banheiro, mano. Aí ela disse, não, eu vou contratar uma empresa que seja responsável, que tenha responsabilidade pra fazer. Por quê? É um investimento... Podia ter feito a primeira vez, né, cara? Mas foi... Ela viu a experiência de outra pessoa e levou pra ela. Aí, entendeu? Essa foi inteligente. Essa foi inteligente. Viu o erro dos outros e diz assim, eu vou contratar uma empresa séria, mesmo sendo mais caro, mas, pô, o que é mais caro? É o gerenciamento da gente, é a responsabilidade, e qualquer erro, vamos dizer que qualquer erro que der numa obra, e a nossa empresa com o CREA, a gente vai ser responsável. E tem a garantia que você responde lá, dependendo de que obra, 5 anos. É diferente do seu Zezinho da esquina, que qualquer problema que dê, ele capa o gato, você não sabe onde ele mora, ele não tem responsabilidade nenhuma e pronto, fica por isso mesmo. Então, Iramar, um pedido que eu faço a vocês dois aí, que vocês tragam esse assunto. Aqui. Não, perfeito. Já vai ser pauta para as próximas. Mas com uma influência da gente tentar levar esse assunto para as faculdades. Entendeu? Isso aí seria interessante. Tem que provocar o CREA. Eu acho que o CREA precisa ajudar nisso, né? Pois pra poder tá na base de formação dos engenheiros. E eu acho que tem que ser já uma cadeira no final. No final. Não pode ser no primeiro, porque esquece. A introdução de engenharia, às vezes eles falam, mesmo que na introdução de engenharia falasse isso, você vai ter 5 anos. Você vai esquecer. Sem dúvida. Eu acredito que lá, nos 8º, 10º, aí você deve ensinar ao engenheiro ser empreendedor. A elaborar RT. A ser empreendedor, porque entendesse? Como concorrer a licitações, como fazer uma empresa, para que serve a responsabilidade técnica, o RT, o acervo, né? O acervo, como o Cícero falou aí. Porque você já teve várias experiências no exterior, já fez obras milionárias e hoje você não tem como comprovar que fez isso. Aí, comprovar eu tenho, mas eu não tenho perante o CREA. Você não tem um ofício, né, mostrando que você realmente executou aquilo ali. É que o CREA, ele é um conselho federal, né? O CONFEA é federal e os CREAs são regionais. Mas até existe outras formas de a gente fazer. A gente não emite RT, mas a gente consegue uma declaração e aponta os serviços que eu fui responsável. Entendi. Apresenta o contrato, né? Isso. E a gente remete isso para alguém que é responsável na empresa assinar. Entendi. E aí você consegue. Tem licitações que pedem CAT ou a declaração. É isso. Mas são poucas. Normalmente são as CAT. É sempre a CAT. A CAT é a certidão de acervo técnico, né? O acervo técnico, ele nasce da ART. Né? Então, o embrião é ART. Você fez a obra, passou o período, executou a obra, teu cliente gostou, tá tudo ok, o teu cliente vai emitir um atestado de execução da obra. Se o teu cliente é técnico, se ele é engenheiro, o teu atestado vai chamar atestado de capacidade técnica, porque ele foi atestado por um outro profissional, mesmo nível que você. Se o teu cliente não for engenheiro, ele vai chamar apenas atestado, ou seja, o teu cliente está atestando que você executou, mas ele não consegue falar para você que é técnico, né? Tecnicamente, né? Aí você junta esses dois documentos, a RT e o atestado, vai lá no CREA e o CREA vai acervar isso aí, ou seja, ele vai certificar você de que aquilo que você fez está ok, você passa a ser considerado perante os olhos do CREA um profissional habilitado com experiência naquele serviço que você executou. Perfeito, né? Exatamente. E é muito importante assim, saber descrever tudo. Por quê? Isso é outro problema que acontece. Às vezes você vai lá de forma sucinta, faz lá o atestado, atestei que eu construí uma casa.
Não coloca quantos metros, não coloca qual é o pé direito da casa, o quantos tipo pavimentos, o tipo, não coloca nada dessas coisas. Aí quando você vai numa concorrência, o teu acervo, você olha pra ele assim, não consigo comprovar nada. Superficial. Aí não serve. Então, cara, descreve até quantos pregos você usou na obra. Você viu o tempo que a gente gastou nesse assunto? E não falamos superficialmente apenas dele, não, né? Ele perguntou ali, a gente já tá aqui, né, há algum tempo conversando. E falamos apenas esse assunto de atestado técnico, acervo técnico e a RT, rapaz, tem que se... Eu insisto, a gente tem que influenciar para que vá para a formação acadêmica. A gente vai tentar trazer alguém do CREA aqui, vamos lançar isso aí para eles. São 3 perguntas que eu preciso fazer para o CREA. Por que não ensina a galera a preencher a RT na faculdade? Por que não fala mais de acervo? E por que não cobra do funcionário público que é engenheiro a emissão da RT? Essa galera fica por aí fazendo projeto, fazendo planilha, fazendo estação, fiscalizando obras sem RT. Eu queria entender por que o CREA... E às vezes eles não estão legais perante o CREA. Mas na maioria das vezes. O cara sai de uma instituição, o cara trabalha no órgão público lá de Brasília, aí vai fiscalizar uma obra no Recife, em São Paulo, no Amazonas, e não é inscrito no CREA, se o CREA é regional. Vou agora então dar um exemplo positivo. Vocês falaram nesses aí. Eu fui ser gestor de uma obra na... Meu Deus do céu, deixa eu lembrar o nome da cidade. Fala o estado, pelo menos, vai encher. No Rio Grande do Norte. Foi Angicos. Angicos tem 12 mil habitantes. Então eu fui fazer lá uma residência universitária. E a engenheira fiscal, ela nunca tinha pisado num canteiro de obras. Por quê? Ela se formou e passou num concurso público. Exatamente. Ou seja, ela não tinha vivência de obra. Novinha, você vê que aquele início mesmo de carreira. E um dos primeiros documentos que eu tive acesso à documentação da obra, né? A planilha, enfim, projetos, foi a RT do orçamento dela. Ela atestando a primeira RT dela. Não sei se era a primeira dela, mas assim, dentre os documentos que eu pesquisei, que eu recebi, o primeiro, quando eu olhei, a RT de orçamento da fiscal, olha que interessante. Legal, Ou seja, ela estava se responsabilizando que aquele orçamento, a obra era 2,5 milhões de reais. Ela estava testando que realmente ia ser 2,5 milhões e bateu. Bacana. Entendeu? E aí eu fui conversar com ela, a gente teve algumas dicas sobre melhoria de orçamento, porque na hora de você olhar mesmo o arquivo, para ver como ela levantou as quantidades, por exemplo, que a gente tem que ter acesso à memória de cálculo. A memória de cálculo aí é importante. Aí, nessa hora, não estava muito legal. Então, ela se responsabilizava, mas ela, por vivência pouca ainda, algumas coisas não podiam... Mas é normal. Poxa, entendeu? O importante é que o feijão com arroz foi feito. Exatamente. Exatamente. O resto você costura ali e vai, né? Vai. A gente está com uma situação que é exatamente o contrário. A gente está reformando um restaurante, né? E a gestão está sendo feita por quem? Qual a formação da gestora? Administradora. Não. Antes fosse, né? Exato. É formada em nutrição. Ou seja, ela tem formação para gerir o restaurante, mas não para gerir a obra. Ela tem a necessidade operacional e não a necessidade técnica. Aí como é que a parte técnica você vai tirar de uma nutricionista? Como é que você vai conversar de obra? Cícero, me diz uma coisa. Como é trabalhar em uma empresa em grande porte? Como é o desafio... a pirâmide, né, de hierarquia, né? Porque assim, muita gente, provavelmente muitos engenheiros nunca trabalhou na empresa de grande porte com muita gente, 190 mil funcionários. Como é trabalhar numa empresa grande? Qual é a sua experiência? O que é que você explica aí pra gente? Iramar também até vai dar uma palhinha sobre isso aí, né, conosco. Rapaz, vou contar a minha história, tá? Não dá pra dizer assim como não tem uma receita de bolo. Vou contar a experiência. A experiência vivida durante 8 anos, quer dizer, durante 10 anos, né? Eu passei 10 anos na empresa, fui demitido em 2016 e retornei agora em 21, em outubro de 21, retornei. A mesma empresa. Pra mesma empresa. 5 anos e agora tá retomando. Retornei pra mesma empresa agora em 21. Rapaz, é um desafio todo dia. A gente é testado logo de cedo para assumir
responsabilidades muito fortes. Responsabilidades de milhões, responsabilidade de famílias, né? Você quando tá... entrei na empresa aos 27 anos, então tinha 4 meses de formado, então era... Então o trainee ele é um momento que você pode errar, eles até falam isso assim, pode errar, né? Ainda é permitido errar, você está recebendo ali, né, para errar um pouco ainda. Exatamente, você é um recurso novo, já formado, porém você é verde, muita coisa. Então, aproveita para errar, né? Então você acaba se enchendo dos seus próprios exemplos, é isso que eu quero dizer. Entendi. Legal. E aí você é orientado, olha, por aqui não tá legal, e aí é como um pai e filho, ou um pai orientando um filho. Então a gente tem responsabilidades e é testado muito cedo. E isso vai lhe dar maturidade também muito cedo. Para quando você chega ali na meia-idade, digamos ali nos 35 aos 40 anos, e você já está de gerência, com uma bagagem boa. Então você consegue abarcar mais gente sendo liderado seu e naturalmente ensiná-los também para poder a perpetuidade acontecer, né? A roda girar. Entendi. Então você só consegue ir para um canto se você botar alguém no seu lugar, né? Entendi. Acender um cargo maior se você botar alguém no seu lugar. É isso mesmo. E o bom assim, o que é que eu vejo de diferença numa empresa de grande porte para uma empresa de pequeno porte? A empresa de pequeno porte, você tem a centralização de todo o processo no engenheiro. Quando é uma empresa de maior porte, você consegue ter um engenheiro de orçamento, um engenheiro de planejamento, um engenheiro de operação. É isso daí ou tô falando? É isso mesmo. Mas por aí. Mas a empresa pequena, de grande porte foi pequena um dia. Não, com certeza. Não, então, mas assim, a questão a experiência profissional pra gente, isso aconteceu muito comigo. Eu saí da faculdade para empresas pequenas. Na empresa pequena, você faz a licitação, né? Você faz lá a proposta, monta a proposta, você, no máximo tem alguém para te ajudar com a documentação, mas a proposta é você que monta, analisa, participa da licitação, aí vai lá e executa a obra. Você faz tudo. Você né? É o psicólogo do dono da empresa, você motiva a galera que está atrás de você e tal. E na empresa grande, o que eu achei diferente é quando eu cheguei na empresa de grande porte, aí eu passei a eu tinha assistente, eu tinha estagiário, eu tinha auxiliar, na empresa eu tinha um encarregado administrativo que ia na frente, montava o canteiro de obras, alugava o hotel, reservava o hotel, alugava carro, eu chegava na obra, já estava tudo pronto, eu não me preocupava. Na empresa pequena não, você tem que ir lá e você tem que resolver tudo. O bom disso é que você só pensa na gestão, né? Na empresa pequena o teu foco é gestão, né? Meu foco é gestão, exatamente. Agora, vamos lá. A empresa grande, ela foi pequena um dia. Então, você não tem espaço na hora que você é pequeno de você subdividir as áreas. Então, essa é a diferença da empresa grande. Você começa a ter muita demanda, então é natural que você precise de outro braço. Um braço de suprimentos, um braço da engenharia, o braço do comercial e tal. E tem um profissional responsável por cada área. Pronto, então eu já comecei vendo isso. Entender. Viver na empresa grande. Como trainee, eu já vi as áreas, né? Suprimentos, administrativo, financeiro, segurança e saúde, engenharia, produção, equipamentos, enfim, as subdivisões das áreas. Então você enxerga o todo de muito cedo. Então você já começa a ter uma boa vivência, sendo ainda um cara verde. Entender. Então, quando isso na grande, né? Na grande. Na grande, na empresa quando você vai para uma empresa pequena, você vive isso tudo junto. Tudo isso é você. Se você pegar, se você for da pequena para grande, legal. Você vai chegar na grande com bagagem, porque não, eu conheço todas as áreas já tramitei ali por todas as áreas. Agora, se você vem da grande para pequena, meu amigo, aí a adaptação é difícil. Por isso a cabeça ela consegue isolar o que era necessário na grande. Quando você é na pequena, você vai ter que abrir o leque de tudo que você vai ter que operacionalizar, né? Isso, exatamente. Essa é a diferença, né? Então aí como é que foi a experiência numa grande? Rapaz, costumo dizer que eu tô vivendo até hoje isso. E eu trago muito isso pro meu pessoal, meu lado pessoal também, da forma de subdividir as coisas, entendeu? Delegar, porque você acaba conseguindo fazer
3 ou 4 atividades ao mesmo tempo, se você conseguir delegar. De forma exatamente. E quando você... E você consegue descansar também, e você consegue ter um momento de lazer, e você consegue curtir família. E quando você está na empresa pequena, você já tem um costume contrário. Sabe por quê? Você quer tudo centralizar. Você não delega. Por quê? Você está tão acostumado a você que vai na obra... Se der errado, você contrata, você vai na obra, você contrata, você fiscaliza, você compra material, você busca material, você entrega material... E tudo isso daí é você fazendo isso. Mas é da filosofia da empresa. Quando você pensa logo numa empresa pequena que pensa descentralizado, que o gestor, o dono que for, a pessoa responsável, a cabeça dele, né? A cabeça dele é descentralizada, mas ele não tem ainda braços para delegar. Então, ele pode ser pequeno, mas pode... Já age como grande. Isso, já age como grande, exatamente. Isso é importante. Aí é muito de filosofia do que da própria ser pequeno ou ser grande. Entendi. Entendeu? Mas isso daí é uma visão que você conseguiu aprimorar por conta que você já viveu isso daí, né? Uma empresa grande descentralizada. Descentralizada, é verdade. Então era totalmente... Quando você acontece a descentralização, você entrega a responsabilidade à pessoa. Olha, isso aqui... Vamos lá. Normalmente é assim. Tem uma obra para essa aqui é a sua câmera. Tem uma obra pra gente ganhar, certo? Então vamos orçar, orçar. Primeiro vem o planejamento, tá? Depois para vir o orçamento. Aí pros estudantes de engenharia, orçamento não vem antes de planejamento, tá? Planejamento vem antes. Então, planejamento, orçamento, e aí você faz todo o estudo da obra e você pactua com olha, o cara chega para mim, vou entregar a obra, mas você tem que me trazer tanto de resultado. E o cara tá do outro lado, tá bom, eu vou receber a obra. Poxa, eu preciso entregar esse resultado para a empresa. Entendi. Ou seja, mas ele é total, aí ele descentraliza aquilo ali vira uma pequena empresa. E aí é onde você assume a responsabilidade. E aí o engenheiro se torna uma empresa dentro da empresa. Né? A obra, o canteiro de obra se torna uma microempresa. E aí o cara que responde por isso vai assumir a responsabilidade perante ao seu gestor. Entendeu? Aí a filosofia dela é assim. Então, aí é exatamente o que você falou, né? O planejamento vem antes do orçamento. Isso. Se você não planejar direito, o teu orçamento vai ficar errado, né? Principalmente nos custos indiretos, que é onde mata, né? Onde mata a empresa são os custos indiretos. Pensar no custo direto é mais tranquilo. Sim. Porque você consegue enxergar, eu vou precisar do concreto, do aço, do tijolo, do gesso, da luminária, e é tranquilo pensar no custo variável que é difícil, né? Até porque o custo direto está no projeto. Né? Entendi. Se você faz uma boa leitura ali do projeto, você consegue tirar o custo direto. Agora o problema está no custo indireto. E aí você tem exemplos práticos que são assim uma das grandes mentiras que existe até hoje em orçamento de obra pública. Você é obrigado a testar em cada proposta que dentro do seu preço está incluso frete. Né? Exatamente. Aí você pega tijolo. Vamos lá. Chamado preço médio. Vamos lá. Eu pego o tijolo, eu vou lá na minha planilha de composição e abro o preço do tijolo. Tem frete ali? Não tem. Nada. E de onde vem o tijolo? Vem de uma cerâmica que às vezes fica 300, 400 quilômetros, cara. Vem voando, né? Ou seja, como é que chega na obra? Precisa de frete, cara. O cimento, se você comprar direto da Votorantim, que é a maior, né, fornecedora de cimento, para sair de lá, você tem que pagar o frete. E aí, como é que eu vou atestar que tá lá se não tá? Essas são as variáveis que você tem que ter no orçamento, né? E aí você vai, né, tem ali no Ibirapuera, em São Paulo, tem um instituto chamado IBEC, Instituto de Engenharia de Custos, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos. Isso. E essa galera já fez vários estudos comprovando isso, que as nossas obras no Brasil, elas são mal orçadas porque o pessoal não atenta para as questões dos custos indiretos. Aí você participa de uma licitação, vai fazer uma obra lá em Fernando de Noronha, vai ver quanto custa um metro cúbico de areia lá. Por causa do transporte. Você entendeu? Não tem areia na ilha. Vê quanto custa. E tem aí sacada. Você entendeu? Aí eu vivi uma situação parecida. A gente participou de um projeto de 2,5 bilhões nacional para fazer obra. Só que o dono da empresa, deu o mesmo valor da obra no Paraná, ele deu pro Acre. Entendeu? Era o mesmo valor. Entendi. Sem se preocupar com essas adversidades aí, dessas regionalidades que você tem, e sem se preocupar que você tem que mobilizar a gestão para lá.
Então, se você tem uma planilha fechada, a tua planilha fechada não fala para você que você vai ter que alugar um hotel para o engenheiro e deixar lá residente lá no Acre, né? Aí você vai jogar isso no custo da obra? Se isso não estava previsto, o teu orçamento está furado. É aquela questão que eu falei no início. É o planejamento. Superfaturamento, às vezes... Não é superfaturamento. Não é superfaturamento. É orçamento errado. É orçamento errado. Exatamente. E a gente tem que parar de aceitar isso, aceitar isso que eu falo do órgão público, né? Porque ele licita a obra com esse orçamento furado, inclusive muitos fazem isso, né? O cara tá lá sediado em Brasília, aí ele licita uma obra para fazer em 3, 4 estados diferentes. E tudo igual. Na cabeça dele, ele imagina que quem vai ganhar são empresas daquele estado. Pois é. Aí não pensa na mobilização da obra, né? Como é que eu faço para a equipe chegar lá, para a máquina chegar lá? Isso tem custo. Então você já entra na obra com orçamento estourado. É a mesma coisa. Se você, como engenheiro brasileiro, vai residir. Toma uma cervejinha, vai. Toma aqui esse líquido aí, ele ajuda a lembrar as palavras. Né? Aí, melhorou. Se você vai habitar em outro país, vai ter um custo operacional maior. Por quê? Você vai ter a mobilização sua. Exatamente. Você não vai pelo mesmo valor, porque você vai estar em outro país, você vai querer receber mais. E isso daqui não tá no custo, não tá previsto. E outra, você precisa voltar de vez em quando para, né, visitar a família. Não tá previsto no custo. Então, você tá toda hora com orçamento furado, toda hora o orçamento de obra tá furado. Isso é um grande problema. Então, a resposta aí para a sua, como é a experiência em empresa de grande porte, é essa. Descentralização fundamental. Bacana. E você consegue ter a mente em apenas um setor, né? Isso. Você acaba conseguindo Isso, trabalhar. E a delegação com responsabilidade, né? Entendeu? Ô, Cristian, me fala só uma coisa. Você... Perdão, Cícero. Me fala, foi o líquido precioso. Você voltou de Angola para o Brasil. Voltei. E aí? 2014. E a realidade quando você chegou aqui no mercado de trabalho brasileiro? Aí, choque, né? Choque, cara. Choque assim, por quê? 2014 a gente estava em baixa, né? Tava começando. O governo do PT começando a viver um momento ruim de obras. Certo. Então eu escolhi um mau momento, apesar de estar muito bem na empresa. E eu vim transferido, né? Então eu vim por uma questão pessoal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu, digamos assim, vivi a segunda crise na minha experiência profissional. Eu vivi 2008, mas em 2008 eu era trainee. Eu não vi crise. Entendi. E estava fora. E estava até feliz como trainee trabalhando fora, você estava feliz da vida. Eu particularmente, a empresa sentiu naturalmente, né? Nós sentimos crise perante a empresa. Agora, eu particularmente não senti crise, porque eu estava ali com custo baixo, né, 28 anos, eu era um custo baixo, apesar de estar de ser totalmente assessorado em relação a tudo, eu não gastava com nada. Com nada. Para você estar ganhando bem ali já, né? Onde é que está esses custos? Está no orçamento. O cliente paga pagava a moradia, a gasolina, a minha viagem que eu vinha no Brasil, e telefone, enfim, toda a regalia que a gente tinha, digamos, regalia não, a necessidade. É necessidade, porque falar regalia fica muito forte. E você a necessidade, a gente acha que mas não é. A necessidade de moradia, alimentação, transporte e comunicação, esses 4 pilares aí, eram todas orçadas no orçamento. Acaba no custo da obra. No custo da obra. E aí volta pro Brasil, você tem que se virar com isso. Pronto, exatamente. É esse ponto que eu quero chegar. Então eu não vivi crise em 2008 por conta disso, que além de estar lá fora a gente ganha. Poxa, 5 melhor, né? Um bocado melhor, viu? Né? É o quê? Quantas vezes mais? Mas aí os caras te pagam em dólar, né? Os caras te pagam em dólar. Mas eu falo assim, como trainee. Como trainee, não vamos pensar no profissional, no gerente. Daqui a pouco vai querer todo mundo só trabalhar fora. O trainee eu lembro na minha época ali que ele ganhava acho que meio piso. Meio piso, mais ou menos. Meio piso, né? Não, eu ganhava... Cara, um engenheiro ganhava no Brasil em 2007. O piso era o quê? 5 mil reais, mais ou menos. Que é 6 salários. Ganhava uns 12 mil reais. Então dá tinha uma época, duas vezes um pouco. E fora que custo zero, né?
Fora custo zero. Custo zero, né? Que era um diferencial grande, né? É legal. Hoje paga-se até mais, porque por causa da cotação do dólar, né? E também porque a base também aumentou, né? Sim. É que o salário do engenheiro ele é regulado pelo salário mínimo, né? Mas pronto, ó, vou dizer a vocês. Um trainee hoje na empresa ganha uns 12. Nessa mesma empresa que você tá. Na mesma empresa. No Brasil. Nossa, mano. Brasil. É bom. Não, é bom não. É o justo. É o justo. É verdade. É uns 11 mil reais. E aí você chegou, viu esse choque aqui e falou, cara, eu quero voltar. Pronto, então aí quando eu voltei, foi 45% de perda financeira. Né? Mas foi uma escolha. Foi um momento que eu tava buscando... Escolha pessoal. Buscando uma ascensão maior profissional. Enxergou-se a oportunidade. Então eu vim e fui tentar aliar com um momento pessoal. Mas você voltou ainda na mesma empresa, trabalhando na mesma empresa. Voltando para a mesma empresa e vim para aqui para pertinho, vim para Recife. Você teve uma experiência que você abriu empresas quando você voltou para o Brasil, né? Pronto, e foi onde foi meu declínio. Mas assim, eu abri empresas fora do meu foco. Esse foi meu erro. Entendi. Então eu abri empresa de engenharia em 2019. E aí foi onde eu voltei a acertar. Entendeu? Então hoje tive uma experiência agora trabalhando com obras de aeroporto aqui em Campina Grande. Legal. Pessoa, Recife, Maceió. Mas já foi rodando com a minha empresa. O aeroporto lá foi reformado para receber passageiros ou ele já recebia ou era só carga? Aonde? Aqui em Campinas. Não, hoje é um aeroporto comercial. Normal, mas isso vai é uma coisa recente, isso né? É recente. Isso é outra experiência. Isso aí é a nova... Em 2019 o aeroporto foi licitado, né? E empresas privadas... No caso, no Brasil, foram empresas privadas que têm uma concessão de exploração comercial por 30 anos e aí eu fui fazer a gestão da obra. Mais uma vez, gestão de obra. Então, legal, eu gosto de obra de aeroporto, eu já fiz duas. Eu gosto de obras de aeroporto. Obra de aeroporto é bacana. Poxa, uma experiência também. E você senta a engenharia ali na obra. Total. E vou dizer a você, não era ruim não, o salário não. Tá? O salário não. Como eu era empresa, o faturamento, tá? Faturamento, tá. Legal. Mas sim, voltando. No Brasil, assim que você voltou de Angola, como foi? Sim, então foi um momento mais difícil da minha vida, porque foi quando a engenharia viveu um momento difícil. E a empresa que eu trabalhava, ela teve uma forte queda aí por conta da política. Da política e da questão política, né? E da nossa... Então teve um enxugamento muito forte. Entender. Mexeu muito com todo mundo. Com todo mundo, né? Com o país inteiro, isso, né? Com o país inteiro. E a engenharia sentiu e ali a economia sentiu, porque se a construção civil carrega, né? Quando a construção civil cai, todo mundo cai. As grandes no Brasil, rapaz, sofreram demais. Então é justamente isso. Foi esse o caminho. Não tínhamos obra. E naturalmente, não tendo obra, não tem como deixar a gente empregado. Né? Também não tem fluxo. E aí aconteceu enxugamento de obra, aconteceu enxugamento de pessoas. Entendi. E aí foi o momento que foi difícil mesmo. Posso dizer a você que em 2014 foi um momento difícil. E em 2016 eu acabei me desligando da empresa por conta desse momento difícil que a gente viveu de obra e política, enfim. Entendi. Que aí todo mundo sabe, nós todos sabemos, né? E aí agora eu tô retornando a esse mundo, digamos assim, de exterior. Você tá voltando pro mesmo país que você estava. Mesmo país, agora eu vou para outra cidade no norte. Uma curiosidade que eu já tive uma experiência. A mão de obra básica, o pedreiro, o auxiliar é de lá. De lá. Como que essa galera é fazendo obra? Precisa ser formado. Você vai para ensinar. Também. Existe isso aí é legal, essa transferência de conhecimento. Eu vou te contar uma experiência. Inclusive, que eu tive. É um compromisso que a empresa tem com o social, que é de ensinar a profissão para a galera. De conhecimento. Eu tive uma experiência ali no interior de São Paulo, em Sorocaba, onde eu trabalhei com a galera de Angola, como pedreiros. E eu gostei bastante da mão de obra. Achei eles bem qualificados, né, com diferencial, inclusive, tinha algum diferencial. E eu percebi até que os brasileiros, percebendo aquilo, começaram, vai devagar aí, cara. Vou dizer a vocês, é uma experiência fantástica. Como ser humano, aí eu vou dizer, a gente tira dinheiro nessa hora, tá? Mas como ser humano, você ensinar
uma pessoa lá diz assim, ele agradece, obrigado por você me dar uma profissão. Porque ele não às vezes tem locais que não tem nada do tipo assim, não tem, ainda o mercado é muito cru, né? Cru, verde, coisas, aí... Não tem oportunidade, né? Isso, aí começa, só que aí como Angola é um país riquíssimo, então você começa a ver que as pessoas de lá precisam que outras venham de fora. Precisa de um pessoal refinado venham para passar esse conhecimento. Ensinar esse conhecimento para eles. Depois essas pessoas saem e ele começa a rodar com aquele conhecimento que veio. Um processo tranquilo. É tranquilo. Tranquilo não é não, Irambá, mas assim, mas como ser humano, você com aquela história, né? do ajudar o próximo. Olha só, você tá aí fazendo duas coisas importantíssimas, né? Você tá construindo obra e ajudando pessoas. Exatamente. Né? É isso que a engenharia faz. Exatamente. Isso é o que a engenharia faz. A gente melhora a vida das pessoas. Por isso que é mais uma coisa que não tinha como eu não me dirigir para ela, entendeu? Cara, porque bacana. Poxa, para mim, essa experiência social com a engenharia é muito boa, velho. Bacana. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de viver e daqui a pouco voltar a viver. Bacana, né? Que legal. Eu saí de lá em outubro de 2014. Tô voltando agora em fevereiro, 8 anos depois. Você já vai sentir diferença quando você voltar. 8 anos depois. Há algum lugar que eu achava que eu não ia nunca mais passar por lá, né? Pois é. Porque eu andei em locais, meu amigo, que só Deus sabe que você olha assim. E como é que se diz? A disparidade social é muito forte lá, né? Fortíssima. Então você anda em locais onde é extremamente região humilde, daqui a pouco você está numa região extremamente não é humilde, não é pobre, não é paupérrimo. Mas é um negócio de chocar mesmo. Mas aí a engenharia tá lá para ajudar esse pessoal. Aí pega esse pessoal e traz para dentro, né? Eles usam essa mão de obra de lá e vocês treinam e acaba que gera renda para eles. Exatamente. Né? E acaba melhorando financeiramente até para eles, né? Tem como é que posso dizer? Um índice. Que é um compromisso que a empresa tinha. Eu não sei como é que tá agora, porque eu ainda não retornei, né? Mas assim, na época que eu vivi, existia um índice que era a gente tinha que ter 85% da mão de obra local. Pelo acordo, assim, por dizer, não, eu só vou contratar gente de fora 15%. O resto 16% é local. Não pode mais, você não se vire. Tem que ser local. Justamente para poder ter essa incentivar, né? Transferência de conhecimento, dar oportunidade a eles. E girar dinheiro lá internamente também, né? Perfeito, até porque quando eu cheguei lá, a Guerra Civil tinha acabado, tinha 5 anos. Então era muito recente. E você via muita marca de guerra na rua, nas próprias pessoas. Você tinha operário que tinha, né? De vez em quando você vinha um com risco de bala. Nossa, enfim, cara, tem essa situação. Você andar na rua e você vê os prédios todos furados de bala. Passei lá numa região, numa cidade chamada Uambo. Fui lá orçar a gente foi lá fazer uma visita técnica para fazer um orçamento de um complexo logístico grande, obra grande. Rapaz, eu passei lá e tem um pilar do prédio. Umas azeitoninhas todas Não, azeitona não, foi um míssil. Mísseis, e o pilar tava pendurado e o pessoal morando. Não tem pra onde ir, vai fazer o quê, cara? Todo perfurado de bala. Pronto, aquela cena eu nunca mais me esqueci da minha vida. E eu fui fazer obra. Cara, essa engenharia me deu essas experiência, né? Mas é isso, né? Isso é outra questão da atividade da engenharia. A gente gera desenvolvimento social. Isso. Né? Você melhora a vida das pessoas e gera desenvolvimento social para as regiões. É por isso que eu costumo dizer, Deus no céu e engenheiro na terra. Me perdoe vocês aí, pessoal que tá aí no bastidor, viu? Mas é verdade, tá? Cara, bate-papo bacana, show de bola, Cícero. Bem bacana. Vamos lá. Rodolfo, faz aí uma outra pergunta aí pro nosso amigo Cícero, pra ver que ele tá no líquido precioso. Vamos embora. Vamos lá. Qual conselho ou ideia que você daria para quem tá hoje tentando entrar no mercado de trabalho, que tá recém-formado ou que tá estudando? Qual é a sua visão aí? Não desanima os estudantes, pelo amor de Deus. Não desanima não. Eu sei que você já até falou, mas fala aí pro pessoal o que é que você acredita disso daí? O que é que você incentiva da engenharia? Da engenharia para as pessoas que estão hoje
Eu sei que a gente perguntou isso daí, mas eu queria que você desse uma visão aí. O ênfase maior um 360 aí, do... difícil, hein? Mas é pra falar pra vocês ou pro pessoal? Público, Tá, dá um 360 aí da sua visão de engenharia hoje para as pessoas que estão... Então pode ser engenharia como um todo, não precisa ser só civil não, né? Não, como um todo, engenharia. Então aí vocês aí estão nos assistindo, né? Eu sou um caso que deu certo, tá? Então eu vou dizer a vocês que engenharia, se vocês estão pensando aí, não dá porque o momento é difícil, eu costumo dizer, dá certo. Dá certo se você realmente focar, né? Aquela história. Você olhar para o lado, pensando que aquilo dali vai lhe trazer, que aquele mau caso ali vai ser com você, vai acontecer com você também. Eu não sou muito adepto dessa visão. Eu costumo dizer o seguinte: em qualquer área, quando a gente realmente foca naquilo que a gente quer, né, que a gente busca, não só por dinheiro, o dinheiro tem que vir, com certeza, porque a gente precisa dele para sobreviver. E tive um líder uma vez que me dizia que o dinheiro você não deve nem colocar nem à frente nem atrás de você, tem que colocar do lado. Então, a você estudante, a você recém-formado, principalmente, que, né, já que o Rodolfo enveredou por esse caminho aí, acreditem que engenharia dá certo. É uma profissão nobre, é uma profissão que vale a pena investir, é uma profissão que tem um respaldo financeiro também bom. Você vai conseguir viver bem, vai conseguir ajudar as pessoas, você vai conseguir ajudar os seus familiares. Então, e naturalmente você vai conseguir ser um ser humano melhor. Costumo dizer isso, né? Então, aqui como a gente está falando de engenharia, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. De novo, é Deus no céu e engenheiro na terra. E o resto me perdoe, viu? Legal. É isso aí. Então é isso aí, Rodolfo. Não tem muito segredo, não. Capacitar. Pensa que você vai ser, poxa, eu vou ser um engenheiro diferenciado. E aí, meu amigo, queima as pestanas, acaba com os cabelos, ganha um certo dinheiro, mas... E deixa branco, né? A tendência é ficar branco, né? Ou branco, ou né? Branco, mas é uma profissão que vale a pena, sim. Tenham certeza disso, né? Quem não sei aonde vai alcançar esse vídeo, né? Mas tamo junto, meus amigos engenheiros. É isso aí. Cícero, valeu? Valeu. Show de bola, valeu muito, te agradecer bastante aí, foi um bate-papo bem legal, bem descontraído, tem bastante bagagem aí. Vamos marcar para a próxima aí a gente falar de RT e de... Não, já tá aqui, legal, já tá certo. Legal, a gente vai ver se a gente conseguir ainda ter uma agenda com você, né, que você vai viajar. Vamos fazer uma próxima aí antes de viajar. Eu espero não ter tempo para a próxima. Não, mas a gente pode fazer em vídeo. Mas eu venho daqui a 3 meses, eu tô aqui em João Pessoa de novo. Pronto, tranquilo. Se tudo der certo, a gente consegue. Aí eu vou estar de folga ainda por cima. Aí maravilha. Ela vai. Deixa eu te perguntar. Cerveja, peço o pessoal separar a cerveja. Não, pode ter cerveja. Boa. Cícero, me diz uma coisa. Hoje, quem estiver ouvindo, que tiver alguma dúvida sobre trabalhar fora, entrar em contato com você sobre experiência no exterior, gestão, orçamento, como é que faz para lhe achar? Boa. Eu vou divulgar aqui 2 mídias minhas, que é as principais para a gente hoje. Mundo corporativo e mundo pessoal misturado com trabalho, né? O Instagram, Cícero LP Cruz. Tá. A gente deixa lá na foto do Instagram, a gente coloca quando o pessoal... Por favor. E o meu LinkedIn. O LinkedIn é uma rede muito boa, profissional. Boa. Cícero Luiz. Certo. Né? Com Z. Eu acho interessante. Aí, vou até então falar pra turma de novo. Turma que tá formando agora, recém-formados e estudantes. LinkedIn, pessoal. LinkedIn, o Lattes, para quem vai naturalmente viver a área acadêmica, né? O LinkedIn é um Lattes do mundo corporativo. É algo que me trouxe frutos, viu? Traz muito trabalho, hein? A gente consegue circular bem no mundo da engenharia com o LinkedIn. Certo. Gosto bastante do LinkedIn. Certo. Bacana. Queria também pedir para vocês seguirem a gente, ó, no Pod Canteiro de Obras. Lá vai estar dizendo também o nosso Instagram, Engie Construtiva e Rodolfo.dib. Segue lá a gente.
segue o podcast, curte, compartilha. A gente tá tentando levar o máximo aí de informações para vocês. A gente pede que vocês ajudem a gente. Dá um joinha lá pra gente. Legal, legal. Compartilha e segue lá. Muito obrigado. Até a próxima. A gente vai... Toda terça-feira a gente vai estar lançando um podcast, tá? Espero vocês lá. Até mais. É isso aí, galera. Brigadão, valeu, Cícero. De verdade, valeu. Rodolfo, parceiraço. Foi um ótimo bate-papo. Né? Deu pra abrir aí a mente de muita gente que tem essas dúvidas aí. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Grande abraço. Um abraço a todos. Se quiser, manda dúvida pra gente aí pros próximos programas. Tá bom? E se vocês tiverem algum assunto aí que queira tratar, como o Cícero falou aqui, de acervo técnico. Manda aqui que a gente tem bastante bagagem aí pra discutir. Manda aí que a gente pode fazer um podcast aí com suas dúvidas. Valeu? Até mais.